O Homem e Sua Sombra 1. Era um homem com sombra de cachorro, que sonhava ter sombra de cavalo. Mas era um homem com sombra de cachorro, e isto, de algum modo, o incomodava. Por isto, aprisionou-a num canil, e altas horas da noite, enquanto a sombra lhe ladrava, sua alma em pelo galopava. Vai escrever em vez de ler. Gostou da maldade minha? E prendeu dois rapazinhos para matar nos espinhos. Atracar este bandido que aquele estranho rugido fez a terra estremecer. O dia de quinta-feira foi um dia de aflição. Mataram o Alvoredo na Serra da Conceição. Aqui é Ferreira, caçando mergulhão, que mataram a bobreira. Agora, Afonso, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Vinícius, Bandeira, Drummond, Afonso Romano, Renata Palottini. E juventude poética existe? Existe, existe. Olha, esse é outro mistério. Não, eu não estou falando de Rimbaud, eu digo no Brasil, existe? Não existe. Esse é um dos mistérios da poesia. Nós estamos numa sociedade de tecnologia avançadíssima e nunca houve tanto poeta quanto hoje. Eu vou a muito festival internacional de poesia no mundo inteiro. Ainda agora, em agosto, estou indo a um festival internacional de poesia na Coreia. O que é muito interessante, porque eles estão convocando os poetas para provocar a aproximação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Faz parte da programação desse festival uma visita dos poetas à Coreia do Norte. Vai ser a primeira vez que se fará uma coisa semelhante. Quer dizer, a poesia não serve para nada, não é isso? Mas vai tentar aproximar dois países. Então, quando há essa permanência e multiplicação de poetas no mundo, reforça aquela tese original de que eu lhe falei. E no Brasil isso existe também, o tempo todo. Me conte uma coisa. Olha esta frase de um senhor chamado Afonso. Conheço. A vida literária é como a bolsa de valores. Explica isso. É porque é mesmo, sabia? Aí, nesses dias, estava lendo um livro magnífico que alguns leitores ou espectadores conhecem, que é A Vida Literária em 1900, do Brito Broca, descrevendo a vida literária ali. Então, pessoas que eram famosíssimas, importantes, desapareceram totalmente. E na vida literária tem isso, tem altos e baixos. O Murilo Mendes, num certo período, ele era o melhor poeta modernista. Depois veio o Drummond, atropelou o Murilo Mendes. Depois, antes do Drummond, veio Bandeira. Aí depois Drummond atropelou o Bandeira. Depois veio uma turma querendo que o João Cabral e assim por diante. Cabral, existe até um... Eu sou João Cabral. Aliás, existe até um vício na poesia brasileira, já denunciei isso várias vezes, vou denunciar aqui no seu programa. Existe um vício monárquico na poesia brasileira. As pessoas têm que sempre estar escolhendo o poeta, o grande poeta do momento. Isso é danoso para a poesia, porque em cada cultura existem sempre vários poetas interessantes e importantes. Isso parece herança do século XIX, o príncipe dos poetas, como era Bilac, etc. Eu estou achando que você começou a ficar clean demais. Porque eu recebo e-mails, dizendo, diga meu poema, diga meu. Eu começo a ler os poemas, são poemas tão catastróficos, tão tristes, que não dá. Então, não sei onde é que estão esses poetas que você está falando, não. Não, você tem razão. Sabe o que é? É porque há um tipo de poesia que é feita aí no Brasil, que é herdeira de um mal-entendido de João Cabral de Melo Neto. A culpa não é do João Cabral, é do mal-entendido. E é herdeira de uma confusão que os concretistas, sobretudo em São Paulo, implantaram, de que poesia é inteligente jogo verbal, que é uma utilização lúdica da palavra, que quanto mais espessa, mais hermética, mais inteligente, melhor. Então você pega uns poemas que você não sabe o que o sujeito está dizendo, onde é que começa o poema, onde é que termina, e o poeta também não sabe, não. Não sabe, não. Então, eu sou a favor de poemas que digam coisas. Quando o poema não está dizendo certas coisas para o público, é porque o próprio poeta não sabe administrar o seu próprio poema. Mas tem que deixar a imaginação embora, deixar a imaginação, né? Em termos, né? Em termos, porque esse negócio de palavra puxa palavra pode levar à bobagem.
Eu me lembro quando eu estava no Programa Internacional de Escritores nos Estados Unidos, em Iowa, em 68, éramos 40 escritores jovens do mundo inteiro. Só tinha gênio. Todo escritor jovem é gênio, né? Gênio do mundo inteiro. E tinha um escritor genial português do meu lado que um dia saiu, foi fumar maconha, voltou e me trouxe uns textos que ele tinha escrito sobre o efeito da maconha. Dizia, olha, escrevi um texto aqui sensacional, olha aqui, leia para mim. Eu peguei e fui ler. Era uma merda, era um desastre o texto dele. Não é? Por quê? O sujeito estava se achando simplesmente genial por ter soltado a verborreia dele. E não é assim. Bom, eu ainda, graças a Deus, moro ali nesse prédio, moro bem, como bem, tenho a pensão do meu marido, a minha aposentadoria, pouca, mas eu tenho um salário mínimo. Só que queria ter mais um pouco, né? Em vista desses coitados por aí, eu posso dizer que eu sou rica, né? Ah, eu precisava de tudo. Tudo. Eu moro em terreno da prefeitura, tenho 4 filhos, meu filho não tem trabalho. É isso que eu falo, não consegue emprego. Eu trabalho para sustentar eles. Eu sou separada. Você está feliz? Não estou feliz. Não estou feliz, mas... Por que você ri tanto para falar que você não está feliz? Não, mas é porque eu sou assim mesmo. Biblioteca Nacional, presidente, 1990, 1996, Collor, Itamar, FH, Fernando Henrique Cardoso, 6 ministros de Cultura. Como é que você conseguiu ficar na biblioteca e não te encherem o saco? A minha sorte é o seguinte, que houve um período de muita instabilidade e aí os ministros caíam muito. Teve ministro que ficou apenas 3 meses, não é? Então, tinha esse inconveniente, você tem que recomeçar sempre do zero, mas tinha um inconveniente que eles caíam antes de mim. Porque eu sempre chateei o meu superior, sempre cobrei o meu superior. Eu era um presidente insuportável nesse sentido. Essa é a tal da esquizofrenia que eles chamam? Não, porque é o seguinte, a Biblioteca Nacional é um monumento fabuloso, né? Hoje são quase 9 milhões de livros. E nós tentamos transformar aquilo não apenas num acidente arquitetônico no centro do Rio de Janeiro, mas numa instituição que tivesse uma projeção cultural no Brasil inteiro. Então nós fizemos programas de promoção da leitura que iam do Acre a Passo Fundo. Criamos o Sistema Nacional de Bibliotecas. Começamos a exportar a literatura brasileira, publicar coisas em espanhol, em inglês, etc., porque o que eu penso é que a cultura é um elemento de transformação da sociedade. Tem aquela célebre frase de um americano que eu acho clínica. Ele diz o seguinte: se você acha que educação é caro, experimente ignorância. A ignorância é terrível. Prejuízo que dá para a saúde, que dá no trânsito, tem tudo, não é isso? Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Então, dentro dessa visão, eu tentei transformar a Biblioteca Nacional numa entidade que agitasse a cultura do país. Isso a despeito dos ministros, que teve alguns ministros realmente catastróficos. Teve um que me disse numa reunião, quando eu falava da programação de leitura da biblioteca, o ministro disse o seguinte, e presta atenção, hein, Bujanra, leitura não é um assunto prioritário no meu ministério. Ministro da Cultura. É complicado. Então, a grande dificuldade quando você está na administração pública, eu vou te dizer uma coisa. Brasil, né? Agora me diga. É lidar com esse tipo de personagem.